Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias, grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho que foi ou é importante na vida dela. Então, aproveita e curta até o final. Quero também divulgar o nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, o nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial, e o nosso site, omelhorconselho.com.br, que lá tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. E eu vou ler hoje o currículo da pessoa que eu vou entrevistar. Ele é advogado, ele é pós-graduado em agronegócio pela USP, pós-graduado em gestão de pessoas e gestão de projetos sociais pela Universidade Federal de Itajubá, com extensão em Evaluation de Decisões Estratégicas pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, presidente da Comissão Especial de Agronegócios de Relações Agrárias da OAB Campinas e membro das Comissões de Recuperação Judicial e Falência e Direito Bancário da OAB São Paulo. Coautor de livros sobre recuperação judicial, falência e administração judicial e direito bancário e crise do agronegócio. Coleção OAB São Paulo, sócio da RSSA Advogados e um grande especialista em recuperação judicial. Eu tenho a grande honra de receber aqui hoje Ricardo Amaral Siqueira. Muito obrigado, Ricardo. Luiz, eu que agradeço o convite. Feliz de poder falar um pouco desse nosso mundo, o mundo que é cada vez mais conhecido diante dos inúmeros pedidos, das inúmeras empresas em crise no país. E agradeço a gentileza do convite e espero levar um pouquinho de informação para o seu público. Eu que agradeço. Agora, Ricardo, a gente tem que combinar uma coisa. A gente não vai poder falar de recuperação judicial porque é um assunto muito proibido. As pessoas não podem falar recuperação judicial, não pode escutar isso numa empresa. Isso é um tabu. Vamos falar de futebol, vamos falar de política. Agora, recuperação judicial a gente não conversa. É isso que a gente vê por aí? Ainda vê isso por aí, né? Na realidade, a recuperação judicial é quase que um carimbo do empresário, né? Ele pensa, olha, eu não vou entrar em recuperação judicial porque todos saberão que eu estou devendo e a partir desse momento a minha vida vai mudar. O que, na verdade, não acontece. A vida dele muda depois do primeiro apontamento no Serasa. A vida dele já mudou quando ele entrou em crise econômico-financeira. Ele só não quer assumir que efetivamente está em crise e que precisa se socorrer de algum instrumento de proteção. A gente diz que esse tabu, esse medo da recuperação judicial, é o que às vezes afasta o empresário de tomar uma decisão mais rápida, no momento certo, enfrentando o problema da forma e na hora adequada. Você acha que esse tabu, ele tem, eu vou usar a tua palavra, ele tem alguma coisa relacionada a um carimbo? Parece que assim, eu sinto um pouco do feeling no dia a dia nas empresas, que quando você quebra, quando você fecha, encerra, né, fecha a porta e acabou, quer dizer, você não está mais ali. Mas parece que quando você faz recuperação judicial, você mexe com uma sensação de incompetência, eu não consegui tocar o negócio, e uma sensação assim, durante a recuperação judicial, eu vou estar com um carimbo de incompetência comigo o tempo todo. Eu vou estar vivendo incompetência todo dia. É isso que você sente? Na realidade, sim. É isso que a gente vê no pensamento geral de alguns empresários que nos consultam. Mas a gente tenta desmistificar isso para explicar que, na realidade, a recuperação judicial... Por que existe, na realidade, ainda esse ranço com relação à recuperação judicial? Porque a recuperação judicial é uma evolução da concordata. E a concordata, lá no passado, era quase que uma falência. Na realidade, você postergava, mas poucas concordatas eram efetivas. A recuperação judicial é um instrumento um instrumento muito mais moderno, né, que trouxe para o Brasil, na realidade, um conceito diferente de proteção à insolvência. Mas como ele veio desse instrumento passado, que veio do decreto-lei, veio evoluindo, ele demorou um tempo para ser consolidado, né? Também, talvez não tenha sido bem utilizado no início, né? Houve um aperfeiçoamento ao longo do tempo. Hoje, Luiz, nós vemos cada vez mais empresas se socorrendo da recuperação judicial, mas ainda de forma tardia, em virtude desse preconceito. É um preconceito na prática, porque é muito melhor você tentar se recuperar, reestruturar e sair da recuperação judicial, e muitas empresas saem da recuperação judicial e conseguem reestruturar seus negócios, do que você, eventualmente, esperar que a crise se agrave, fechar a porta da sua empresa, mas fechar devendo, sem enfrentar as dívidas. A recuperação judicial
é a atitude mais corajosa que o empresário pode ter, porque ele enfrenta a sua dívida. Ele é obrigado a enfrentar e pagar a sua dívida. É muito diferente de fechar, ir embora e fugir. Porque, na realidade, ele não vai ter mais vida depois disso, né? Ele vai ter, dos contratos bancários que ele foi avalista, ele vai ter o banco perseguindo a vida inteira. Da empresa em si, o reputacional dele vai ser severamente abalado. Quando na recuperação judicial, você vai enfrentar um problema que já existe. A recuperação judicial não cria o problema, né? Ela torna possível com que você enfrente o problema de uma forma sustentável. Então, acho que essa é a principal mensagem com relação ao preconceito com relação à recuperação judicial. Existe um preconceito grande, mas é um preconceito que não se justifica, porque a recuperação judicial não é fechar e assumir incompetência. Pelo contrário, é você tentar resgatar o seu negócio que já está combalido. É um sinal de coragem. E é assim que deve ser visualizado. É importante você falar essa palavra coragem, porque a sensação que a gente tem é que eu não vou na recuperação judicial, e muitos empresários acabam enfrentando isso, porque ele veste a capa do herói. Né? Quer dizer, eu vou enfrentar sozinho, sem recuperação, vou pagar tudo, vou recuperar a empresa. Né? Mas ele veste essa capa do herói, onde na verdade você está trazendo para a gente aqui o herói está também em enfrentar no dia a dia através de uma recuperação judicial. Né? Não tenha medo disso. E hoje, Ricardo, a gente tem, antigamente era falência concordata, e a recuperação judicial, o próprio nome já é muito sugestivo, né? Para recuperar mesmo. A gente tem a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. São dois momentos. Quais são esses dois momentos? Como é que funciona? A gente escuta no mercado, empresas de varejo, recuperação judicial tal, e fala, bom, então eu não preciso ir para o juiz, eu posso fazer judicial. Qual que é? Nós tivemos um grande caso de uma empresa de varejo, uma conhecida empresa de varejo, que pugnou pela recuperação extrajudicial. Na realidade, as figuras são parecidas formas de se instrumentalizar uma superação de crise. Vou me explicar. Quando você tem a recuperação judicial, em geral, você tem uma condição que você não consegue uma negociação estruturada com seus credores de forma antecipada. Então, eu já tenho uma dívida que já está em atraso, eu já tenho os credores batendo a minha porta e eu preciso de uma medida jurídica que faça com que todos possam esperar. Tá? O que a recuperação judicial dá, na realidade, é prazo. Tá? Então, ela dá um prazo de 180 dias, prorrogável por mais 180 dias, para que os credores não possam executar aquela empresa. Tá? Então, dá um prazo de fôlego, dá um fôlego para a empresa conseguir negociar sem a faca no pescoço. A gente diz que o credor que vai mais rápido é o que recebe efetivamente seu crédito. O problema é que todos tentam correr para receber seu crédito ao primeiro sinal de insolvência. Né? Então, a recuperação judicial protege esse movimento, faz com que você consiga negociar sem aquela faca no pescoço, literalmente. A recuperação extrajudicial, ela tende a ser uma medida que tem que ser adotada com um pouco mais de antecedência. Tá? Então, eu sei que eu tenho uma dívida que vai vencer em fevereiro do ano que vem. Tá? E eu sei que em fevereiro do ano que vem, possivelmente, eu não terei recursos. Chamo meus credores antecipadamente e negocio isso de forma estruturada, sem precisar necessariamente de uma intervenção judicial. Ela pode te dar um prazo de suspensão também? Pode. Ela pode te dar um prazo de suspensão de 90 dias, desde que você já tenha negociado 1/3 da dívida. Mas é um prazo mais curto. Né? Então, ela é voltada para situações onde você tenha um pouco mais de tempo para negociar e que você tenha credores mais qualificados, mais prontos para negociar essas dívidas. E diz uma coisa, então assim, a diferença é a forma, mas no final é a mesma coisa. Né? É só o caminho para chegar naquele final que são diferentes. Se você pega por esse, ou você pega por aquele. Agora, eu queria saber o seguinte, do jeito que a gente está falando, pode parecer, e eu sei que não, que qualquer empresa, então, pode entrar com pedido de recuperação judicial em qualquer situação. Quer dizer, eu tenho dívida, eu vou pagar, não devo, tal, vou pedir recuperação judicial. Eu queria que você explicasse para a gente, assim, quais são os critérios e quais são os desafios enfrentados nesse processo de recuperação judicial. Perfeito. Bom,
para você ter acesso à recuperação judicial, extrajudicial ou mesmo a uma medida cautelar, que é uma medida ainda mais branda e que existe também na lei de insolvência, permitindo que você negocie suas dívidas e te dando uma suspensão mínima por 60 dias. Para você ter acesso a essas 3 figuras, o requisito fundamental é que você tenha 2 anos de atividade. Se você tiver 2 anos de atividade regular, você, via de regra, pode se submeter a uma recuperação judicial, desde que seja empresário e ou assemelhado. Eu trago e ou assemelhado porque algumas figuras jurídicas, como as associações, têm conseguido também o deferimento do processamento da recuperação judicial, embora não sejam empresas. Tá? O produtor rural, por exemplo, ele também não é um empresário por natureza, mas se ele efetivar o registro, o tempo de atividade dele anterior, de 2 anos, é contado. Ele era uma pessoa regular e que exercia uma função assemelhada de empresário e ele só se registrou na junta comercial. Então, ele aproveita esse prazo também de 2 anos. Então, na realidade, o requisito fundamental é 2 anos de atividade regular e uma atividade empresarial e ou assemelhada. Tá? A partir disso, ele tem uma série de requisitos, de documentos que ele precisa cumprir, mas que facilmente são atendidos porque são requisitos de uma empresa comum. Né? Eu tenho que ter um balanço dos últimos exercícios, né? Eu tenho que ter uma relação de credores, saber quem efetivamente eu preciso pagar e daí por diante. E nessa, você tocou um ponto bem interessante, que é o seguinte, o assemelhado, e você sendo especialista do agro também, né? Quer dizer, a pessoa tinha um CPF, para deixar claro, tinha um CPF, mas ela atuava como sendo, né, uma empresa naquela fazenda, comprando em nome do CPF dele, e isso é possível, então, mostrar que você faz uma recuperação judicial ou não? Sim, é possível. Na realidade, ao produtor rural não é uma interpretação de juízes. Começou dessa forma, mas hoje está positivado, está na lei. Tá? O produtor rural que tem exercido sua atividade regularmente 2 anos antes do ajuizamento do protocolo, propriamente dito da recuperação judicial, ele conseguindo comprovar esse tempo de 2 anos, ele pode se registrar na junta comercial, ou seja, ele se converte para empresário e ingressa com a recuperação judicial. Então, esse tempo de atividade dele pode ser contabilizado. Isso justifica o aumento das recuperações judiciais de produtores rurais nos últimos anos, porque a alteração da lei, né, o que positivou, o que trouxe para a lei efetivamente a possibilidade do produtor rural foi a Lei 14.112 de 2020, que é super recente. Né? Por isso que teve um período para que todos assimilassem e hoje você tem uma explosão, até em decorrência da primeira grande crise do agronegócio que a gente enfrenta agora, né, de pedidos de recuperação judicial, muitos deles represados. E o papel do advogado, ele é necessário, fundamental, importante? Qual é o nível do papel? Eu preciso de um advogado para entrar com a recuperação judicial? Precisa, porque na realidade precisa ter a capacidade postulatória. E é importantíssimo ingressar com uma recuperação judicial com um especialista, seja ele quem for. Porque ele é um processo muito diferente de um processo normal, de um processo contencioso. A gente tem uma cultura forte de litígio no Brasil. E a recuperação judicial é um processo negocial. Né? Então, que o advogado, quando especialista, ele se despe, às vezes, da questão litigiosa, ele usa o litígio como, na realidade, um veículo para que ele consiga uma negociação. O objetivo da recuperação judicial ele é negocial. Ela não é uma demanda onde um ganha e o outro perde. Na realidade, você chega a um equilíbrio e vota um plano de recuperação judicial, plano esse que é votado pelos seus próprios credores. Então, é muito importante o papel do advogado, é muito importante que aquele devedor esteja bem assessorado sob o ponto de vista financeiro. Né? E aqui eu faço menção específica a isso, porque é importantíssimo que ele tenha um bom consultor financeiro para assessorá-lo nesse período, porque ele vai ter que ter um fluxo de caixa. Né? Não vai poder, da cabeça dele, achar que ele vai faturar Y ou Z. Ele vai ter que ter uma visão externa de como a empresa dele está.
de como efetivamente ele vai enfrentar aquela dívida. Então, não só do advogado, tá? Eu acho que o papel do advogado é importante, né? É indispensável, né? Porque a recuperação judicial, e mesmo a recuperação extrajudicial, apesar de se chamar extrajudicial, ela depende de homologação judicial depois, né? O papel é essencial, mas ele vem juntamente com o papel de um consultor financeiro, porque é nele que o empresário... É por ele que o empresário vai ter o melhor conselho, o melhor elemento para conseguir atingir o seu objetivo. Então, quando você fala de competência, advogado especializado, a gente está falando, então, um advogado que conhece a legislação bem sobre o assunto e um advogado que tem um conhecimento técnico de balanço, de histórico, de números, enfim, né, DRE, quer dizer, é um advogado que tem que ter todo esse tipo de conhecimento. Sim, ele pode até não ter um conhecimento financeiro profundo, ou seja, ele pode até não conhecer aquele negócio profundamente, muito embora seja recomendável que ele busque o máximo de informações sobre aquele negócio, porque ele vai passar essa visão para o juiz, do porquê da dificuldade, o porquê que aquele negócio está enfrentando a crise. Então, eu acho que o advogado que trabalha com recuperação judicial, ele é um advogado fundamentalmente de negócio. Não por outra razão, quando você olha o meu currículo, e o currículo de outros advogados que trabalham na área de recuperação judicial, via de regra, existe uma outra formação em gestão, uma outra formação em alguma área mais técnica, porque, do contrário, você continua com a cabeça do advogado, da cultura do litígio, quando a cultura aqui tem que ser uma cultura negocial. Você não vai para ganhar ou perder, você vai para construir o melhor, o consenso, se possível, ou a melhor solução possível dentre aquelas que efetivamente podem ser adotadas. A solução é negocial, o advogado precisa ter um perfil negocial. Fazendo uma analogia simplista, o advogado normalmente é o Word, né? Nesse caso, o advogado tem que ser Word e Excel, né? Ele tem que entender dos dois. Exatamente isso, precisa mesmo, de fato. Eu diria que o Excel é o meu... às vezes, eu acesso mais o Excel na semana do que o próprio Word. É engraçado para um advogado falar isso, mas é verdade, porque a gente faz contas em assembleia de credores, contas de votos favoráveis ou negativos, a verificação se a empresa vai dar lucro ou não vai dar lucro, é tudo via Excel. Né? E me diz uma coisa, você falou de pontos, você falou de agronegócio e outros segmentos. Tem segmentos específicos que entram mais com recuperação judicial ou extrajudicial? Existem, sim, segmentos específicos a cada movimento da economia. Tá. Né? Porque o que acontece? É a pergunta que eu ia complementar, inclusive. Se o movimento da economia... sazonalmente, claro, deve influenciar. É exatamente isso. É claro, às vezes a gente tem movimentos na economia que fazem com que todas as empresas tendam a uma recuperação judicial. Né? Mas como... eu acho que, para trazer um exemplo mais claro, e bem recente, né? A gente hoje está vivendo uma montanha-russa das commodities em virtude da China. Né? A China fala que a economia fala que vai dar um estímulo à economia, o PIB... Da China responde, se o PIB da China responde, os preços do aço sobem, se o preço do aço sobe, o preço do metro quadrado construído aqui em São Paulo também sobe. Né? Só que você tem juros altos. E quando você tem uma taxa de juros elevada, você tem um crédito mais difícil, então o que tende a fazer com que unidades sejam eventualmente vendidas com maior dificuldade. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque quando o commodity, ou quando o preço do aço está em alta, a siderúrgica está bem. A construtora não. Quando o preço está baixo, a construtora pode eventualmente estar bem. Não é, obviamente, somente Sim. esse fator. Então, na realidade, esses ciclos da economia fazem com que dois setores que se complementam, mas que não têm necessariamente uma sinergia imediata, um possa estar bem e o outro estar mal, mesmo com uma economia indo bem. Né? Então, nem sempre o fator macroeconômico é determinante para o número de recuperações judiciais ajuizadas. O que a gente vê, por exemplo, hoje no agronegócio. Né? Um agronegócio hoje vem dessa montanha-russa de commodities e vinha, né, de uma crescente muito grande, né, de um movimento de crédito, que antes era um crédito paternalista, governamental, de repente veio aquele boom de crédito com agentes super especializados. Poxa, mas no agronegócio, quando você olha lá o último censo do agronegócio, você vê, por exemplo,
que grande parte dos produtores rurais jamais frequentaram a escola. Aí você tem um preço em alta, um crédito muito fácil, só que um crédito que não é mais do governo, é um crédito privado, que cobra taxas mais duras. A gente tem essa montanha-russa de commodity, o que acontece? Crise. É o que a gente vê hoje no agronegócio. E uma crise hoje muito mais dura para o produtor, porque ele é hipossuficiente nessa relação, né? Ele não tem condições, não tinha condições de imaginar que isso ia acontecer. Ainda que o negócio dele seja, né, ele planta esperando que vai chover, que vai conseguir colher, o crédito veio muito fácil e veio muito rápido com essa migração. Ele não estava preparado. E eu digo juridicamente preparado para isso. Por isso que a gente vê no agronegócio hoje um volume muito grande de recuperações judiciais. Então, quer dizer, houve uma mudança do tipo de crédito. Era um crédito mais de bancos estatais, vamos chamar assim, e agora virou um crédito de empresas de crédito, de bancos privados. E essa mudança tem pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo, pelo que eu entendi, é fornecer o crédito. É mais rápido para fornecer, mas também é mais fácil para cobrar. Né? A exigência é maior. Talvez a própria terra como garantia, né? E tirar a pessoa de lá. Ricardo, existe um processo de recuperação ou é só pegar e entrar com uma ação e falar na justiça e falar assim, eu quero uma recuperação e mostrar o documento? Tem algum processo? Não, tem um processo e um processo com algumas fases, né? A principal delas na verdade, tem algumas fases principais, mas a principal, a parte mais importante, na minha visão, é o plano de recuperação judicial. Então, para fazer uma linha do tempo de um processo de recuperação judicial. Eu junto toda a documentação, lembrando, mais importante, aquela que comprova 2 anos de atividade, documentos fiscais também referentes ao tempo de atividade de 1 ano anterior, se for o caso, né? E a relação de credores, além de outros documentos, mas são documentos que, em geral, o advogado ou a consultoria financeira vão conseguir fornecer para essa empresa, porque são documentos públicos que podem ser obtidos em cartório de protesto, em tribunais. Então, isso não é uma grande dificuldade. Acho que o principal é que, de fato, tem esses documentos que comprovam os 2 anos de atividade e os documentos contábeis. Apresenta-se isso ao juiz, se tudo estiver em ordem, ele vai deferir o processamento da recuperação judicial, com isso se suspendem por 180 dias todas as ações e execuções contra os credores, dos créditos sujeitos, a gente pode falar deles depois, né? Mas os créditos que se submetem àquele processo, e a partir disso você tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial, que é basicamente o coração da recuperação judicial. É a partir dele que se desenrolarão todas as negociações. O que deve constar nesse plano? Primeiro, as razões da crise, né? Por que a empresa entrou em crise? O que eu vou fazer internamente para resolver? Ou seja, que erro que eu não vou cometer para efetivamente conseguir entregar a melhor condição possível aos meus credores? E a forma de pagamento, né? Como eu pago meus credores? Apresentei esse plano, mas, poxa, Ricardo, 60 dias é suficiente para você apresentar o plano e já ir para uma assembleia de credores, que é quem vota esse plano? Não. Na realidade, esse plano, via de regra, é modificado 300 vezes depois, né? Porque a gente vai recebendo, a partir da apresentação do plano, sugestão de credores. Fala, olha, eu não concordo com um desconto de 80%, mas eu aceitaria um desconto de 50%. Eu não concordo com uma carência, ou seja, um prazo de respiro de 12 meses, mas eu concordo com 6. Né? A partir dele é que se desenvolvem as ações mais importantes. E o processo se finaliza, na realidade, nessa fase de análise do plano com a Assembleia de Credores, onde os credores, divididos por classe, votam se aceitam ou não esse plano. Lembra que eu disse que o processo de recuperação judicial é negocial? É negocial por isso. Não adianta você estar em litígio com seus credores, porque na hora da Assembleia, quem define o destino da empresa são eles, incentivados pelos seus sinais de que é melhor uma empresa viva pagando conta do que uma empresa morta e falida. Eu queria falar agora um pouquinho sobre os personagens nesse processo, porque muitas pessoas, muitos empresários acreditam que na hora que eu entrar na recuperação judicial, eu não administro mais a minha empresa. Né? Isso é um grande, você sabe disso, isso é um grande problema, um grande medo, é falar, bom, se eu entrar com a recuperação judicial é sinal que eu não administro mais o meu negócio.
né? Tem aquela figura que ainda ficam lembrando, que é a antiga lei, que era do síndico, né? Vai vir um síndico aqui, né? Vamos chamar o síndico, para o síndico, quase chamando até o Tim Maia, né? Mas enfim, como é que são os personagens hoje e os seus papéis de influência nisso? De fato, a expressão síndico, muitos administradores judiciais, que é a nova expressão, ainda usavam essa, quando da alteração da lei, usavam essa expressão, muitos juízes, até pouco tempo atrás, ainda utilizavam. Não existe mais o síndico na nova lei, né? Na nova lei, quando se fala em recuperação judicial, o ato do deferimento do processamento, que é aquele ato que eu falei, que onde o juiz verifica que os documentos estão lá e que ele tem direito à recuperação judicial, ele nomeia um administrador judicial. E a culpa da confusão está na lei, não está na cabeça das pessoas, porque ela chama de administrador judicial aquele que não administra absolutamente nada, né? O administrador judicial ele tem um papel fundamental, mas é um papel de fiscal do juiz. Tá? Então, o que o administrador judicial faz? Ele vai ver se você mensalmente está apresentando ali os balanços para demonstrar que a sua atividade continua ativa. Ele vai visitar a empresa para verificar se ela tem atividade, se os empresários, se os empresários estão lá, se os empregados estão lá, né? Ele faz o papel que o juiz não consegue fazer porque está no gabinete, né? Então, ele é o olho do juiz no processo. Ele não administra a empresa, ele não tem papel de administrador e ele não responde por dívida nenhuma da empresa também por isso, né? Do contrário, teríamos poucos administradores judiciais também nesse sentido. O administrador judicial ele só exerce o papel de gestor daqueles processos se for decretada a falência. Aí ele vira o que era o antigo síndico. Na recuperação judicial ele não exerce esse papel. Na recuperação extrajudicial sequer existe o administrador judicial. Né? O administrador judicial, quando muito, ele é nomeado só para verificar se aqueles créditos informados de fato representam os créditos que são existentes para aquela empresa. Tá? Nós estamos com um problema na empresa, foi apresentada uma proposta de recuperação judicial. Se existe uma proposta, né, para você começar a desenvolver um trabalho de recuperação judicial, e é um regime de urgência, né, porque não dá para você esperar um processo correr, um deferimento de 6, 8 meses. Neste caso, o papel do advogado e o papel da justiça, eles estão diminuindo esses prazos, eles estão ali colaborando para ajudar e resolver isso rápido e conceder ou não, melhorar o plano? Tem um prazo médio? Você consegue precisar um prazo médio? Não tem a menor dúvida. Na realidade, existe um movimento que não é só de São Paulo, um movimento do Brasil de especialização de varas. Então, por exemplo, em São Paulo, você tem 3 varas especializadas em falências e recuperações judiciais. Então, são varas que só trabalham com esse tipo de processo. Se eu for ajuizar um processo, se eu sou de São Paulo e tenho que ajuizar um processo de recuperação judicial, eu vou ajuizar perante a vara ou perante uma das varas especializadas, o que faz com que o processo seja muito mais rápido, porque são juízes que só trabalham com isso, né? Via de regra, de 7 a 15 dias, a partir do ajuizamento, e, obviamente, desde que todos os documentos sejam apresentados, existe o deferimento do processamento da recuperação judicial. O que o juiz faz, às vezes, dependendo do tipo de negócio, ele pede uma perícia prévia, que é uma perícia super rápida, né, uma constatação prévia na realidade, onde uma pessoa de confiança do juiz vai até a empresa para ver se ela funciona, se ela existe. Essa pessoa de confiança ainda não é o administrador. Ainda não é o administrador judicial. Ele pode vir a ser depois o administrador judicial, porque ele já teve o conhecimento inicial dessa condição, mas ele não é necessariamente essa pessoa. Faz a constatação prévia, verifica se aquela empresa está funcionando. A empresa está funcionando, ele dá um ok para o juiz verifica os documentos, defere o processamento. Mas costuma ser muito rápido. A gente teve um caso recente, perícia prévia, que durou 3 dias, né? E com várias unidades no Estado. Mas 3 dias, o teu trabalho, o trabalho da justiça, ou 3 dias? Não, a partir do ajuizamento, o juiz, no dia seguinte, ordena que efetivamente se tenha perícia prévia. Em 3 dias, o administrador judicial já tinha apresentado esse trabalho de constatação e de verificação que a empresa está funcionando, tem empregados, então é uma empresa que merece ser socorrida. Tá. E o teu trabalho na RSSA é muito rápido também nesse momento de identificação e ajuizamento. Na realidade, a própria lei também tem alguns dispositivos que permitem que a gente ataque o processo cautelarmente. Então,
eventualmente, eu tenho grande parte dos documentos essenciais lá para recuperação judicial, mas falta um ou outro. Eu não tenho, dentro dos documentos contábeis, eu não tenho o DRA, eu não tenho o DRE, eu não tenho alguma coisa de determinado mês que faz com que eu não cumpra o requisito à risca. Nesse caso específico, você pode ingressar com a recuperação judicial, informando que você vai juntar os documentos posteriormente, os que faltam, e o juiz pode já deferir de plano essa medida de controle de suspensão. Você falou agora há pouco que a gente ia falar depois sobre os tipos de crédito. Então vamos falar agora dos tipos de crédito para a gente ficar claro. Tipo de crédito é importante na recuperação judicial, porque não são todos os tipos de crédito que se submetem a esse processo negocial. Créditos com garantia fiduciária, cessão fiduciária de recebíveis, crédito com alienação fiduciária, que é basicamente aquele que, em geral, está garantido por um veículo, ou garantido por, enfim, pela planta da empresa, etc. São créditos que não se submetem à recuperação judicial. Porque já tem sua garantia. Exatamente, mas que também tem uma limitação. A lei traz uma limitação. Quer dizer que ele não se submete à recuperação judicial e ele vai poder tirar tudo da empresa? Também não é assim. A lei fala que tudo bem, eles não se submetem àquele plano negocial, mas o credor também não pode retirar bens essenciais, bens de capital essenciais à atividade produtiva. Ele vai conseguir tirar uma máquina que está em garantia? Não vai conseguir, porque a máquina é essencial para o desenvolvimento daquela empresa. Senão não vai recuperar nunca. Então, na realidade, você também ganha o prazo de negociação, mas a negociação não é coletiva. A negociação é individualizada com esse credor. Tá? Então, você passa a ter a proteção legal daqueles 180 dias, que é prorrogável por mais 180 dias, mas ele não está submetido a essa negociação coletiva. Essa negociação vai ser 1 a 1. Você falou agora há pouco sobre os funcionários da empresa. E eu quero também trazer à luz esse tema. Como é que você tem que comunicar aos funcionários? Como é que é essa relação? Uma empresa que tem muitos funcionários, uma indústria, um agronegócio e tal. Porque se o empresário já tem um temor pelo nome recuperação judicial, né, os funcionários também têm esse temor, às vezes redobrado, por não reconhecer o que é uma prática normal. Como é que tem sido essa comunicação? Como é que tem sido essa comunicação? Como é que trabalha isso pelo RH de uma empresa? A comunicação tem que ser transparente, né? Eu acho que os sinais de que a empresa está endividada, em geral, são percebidos inicialmente pelos próprios empregados, com atraso de salário, com uma não implantação de benefício, com uma negociação não tão efetiva por aumento de salários. Os empregados percebem, os colaboradores da empresa percebem esses sinais muito antes do que, às vezes, o empresário acha, do que o empresário pensa. Então, comunicar claramente as razões da crise, o porquê de estar ajuizando aquele processo de recuperação judicial, trazer um profissional para ajudar nessa comunicação também sempre é importante, né? Mas, principalmente, ser transparente, falar a verdade, né? A melhor gestão de crise que você pode ter, e os especialistas em gestão de crise, eu não falo só crise econômico-financeira, né? Eu falo crise em geral. Crise com o falecimento de um empregado, um colaborador num acidente de trabalho, ou uma crise reputacional, geralmente se defende que não, a gente não pode enfrentar essa questão diretamente, porque isso pode trazer riscos reputacionais maiores. Na realidade, não. Os especialistas em gestão de crise falam o contrário e defendem que, na realidade, a situação precisa ser enfrentada com transparência e clareza. Isso aconteceu, a forma como aconteceu está sendo investigada e a gente vai resolver o problema. Na crise econômico-financeira é muito parecido. Aconteceu por conta disso, disso e disso. Olha, porque a gente tem a gente não está conseguindo mais acesso a crédito, porque efetivamente aquele banco que concedia crédito para a gente não concede mais. A gente está com fluxo de caixa com problema grave. Talvez não com tantos detalhes técnicos, mas dizendo basicamente o seguinte: olha, se a gente não fizesse isso, eu não ia ter dinheiro para pagar no próximo mês o seu salário. Somos obrigados a isso. E é o que acontece na maioria dos casos. Tá? Então, quando você fala de forma transparente, os empregados ficarão, obviamente, apreensivos, todos ficam apreensivos, o empresário fica, o colaborador que depende daquela empresa acorda todo dia para ir trabalhar, depois volta para casa, a família depende daquilo.
ele também está apreensivo, mas ele vai entender que o fato de você ter assumido a condição de endividamento e estar lutando para manter a empresa viva é muito mais nobre do que você deixar ela quebrar. Eu também acho que é muito mais nobre. Os funcionários a gente tratou, os tipos de crédito a gente tratou, agora queria tratar por um outro ponto. Fornecedores. Eu estou fornecendo matéria-prima, algum insumo, alguma coisa para a empresa. E aí a empresa entrou em recuperação judicial. E eu já sou um fornecedor há 10 anos naquela empresa. E aí, como é que é meu papel? Como é que você tem visto meu papel? Eu estou com medo também de fornecer, eu não vou receber, porque está em recuperação, eu não vou receber. Como é que a gente... Isso é um movimento complicado, porque você imagina o seguinte, eu tenho uma empresa em recuperação judicial que tem 10 fornecedores que não são grandes e que às vezes tem aquela empresa como o único ou principal cliente. Isso acontece em muitos casos. E a lei traz soluções interessantes com relação a isso. Mais do que a lei, a prática traz soluções interessantes. Qual deve ser a postura daquele fornecedor diante de um processo de recuperação judicial? Ele pode se sentir traído, falar que nunca mais vai fornecer para aquela empresa, mas ele mesmo vai estar assumindo uma condição de que, olha, como ele era o meu único cliente, eu vou ter que fechar também daqui a alguns meses. Que é uma catástrofe, é muito ruim para ele e muito ruim para a empresa, que o tinha como fornecedor. Ou ele pode compreender que esse movimento não necessariamente foi gerado por ele, e em geral ele não é. Em geral, esse movimento é estimulado pelos principais credores financeiros, que você está num país que tem taxas de juros muito altas, que tem um risco de crédito alto. Eu também reconheço essa questão relacionada aos bancos. É natural que os fornecedores tenham um papel de retração de crédito. E é justamente o que não pode acontecer. Porque a lei traz a possibilidade para aqueles credores que derem crédito para a empresa em recuperação judicial, ou seja, aquele fornecedor que tem lá uma dívida de 10 mil, se ele dá um crédito de R$1.000 ou de R$500, não estou falando para ele dar um crédito de mais 10 mil com o risco de perder mais 10 mil, mas ele pode ir amortizando essa dívida e tendo uma condição de deságio, de desconto, diferente daqueles que resolveram não fazer isso. Tá? Quem é que rege isso? O plano de recuperação judicial, um documento que será homologado pelo juiz, caso aprovado. Então, o conselho que eu dou para aqueles fornecedores que entraram na recuperação judicial é que não adianta fechar a porta e fingir que o mundo acabou. Na realidade, é muito mais fácil tentar entender com o empresário quais são os próximos passos, se aquele plano de negócio apresentado para de pé e, eventualmente, até dar crédito para recuperar e não ter o desconto que os demais, por não fazer isso, terão. Né? O fornecedor que dá a mão para a empresa em crise, geralmente é aquele que é o salvo da recuperação judicial, e legalmente salvo, né? Sem nenhum dispositivo que fuja à lei, porque a lei traz essa possibilidade justamente para estimular o crédito. Os bancos não dão crédito para a empresa em recuperação judicial. Não dão porque é caro dar crédito para a empresa em recuperação judicial. Os fornecedores podem fazer isso, o preço é o mesmo de dar o crédito, mas com uma diferença. Ela não vai ter o desconto que efetivamente está sendo negociado para as dívidas bancárias, que tendem a ser descontos mais agressivos. A gente está falando de muitos benefícios da recuperação judicial. Quais são os pontos negativos? É só a comunicação com os funcionários, com os fornecedores, com o banco e tal? Quais são os outros pontos negativos efetivos? Eu acho que, primeiro, para entrar com uma recuperação judicial, a gente tem que pensar em uma empresa que, de fato, tenha chances de se recuperar. Porque senão é mais fácil você ingressar com um processo de falência. Você só vai ter o custo da recuperação judicial. Então, a recuperação judicial, todos os atores da recuperação judicial têm custo. Né? É um custo infinitamente menor do que as parcelas que usualmente aquele empresário paga. Mas tudo tem custo. Então, primeiro, eu acho que o papel mais importante do empresário enfim, da eventual consultoria é identificar se aquele negócio é de fato recuperável. Né? Se foi uma crise, se é a sazonalidade, o que de fato aconteceu, ou se aquele negócio deixou de existir. Né? A gente tem, por exemplo, locadora de vídeo. Não adianta eu tentar recuperar uma locadora de vídeo sendo que eu tenho Netflix. Não vai recuperar. Né? Isso aconteceu com a Blockbuster. Né? Agora, se o negócio é recuperável, os benefícios são maiores de se enfrentar a dívida do que não fazer nada. Né? Historicamente, o que a gente vê é que aqueles empresários que não fazem nada acabam sendo obrigados a fazer, mas no momento errado, lá na frente.
O que traz consigo a recuperação judicial? Quando você entra em recuperação judicial, você vai ter adicionada lá a sua razão social, a expressão em recuperação judicial. Então todo mundo vai saber que você está em recuperação judicial e que pode causar um temor em termos de risco de crédito. Mas eu diria que 99% dos clientes que nos procuram já tem risco de crédito quando ingressaram com a recuperação judicial, então não muda nada, né? Mas se tem essa questão reputacional e comercial, né? Então aquele cliente que também vai te contratar, ele pode ficar assustado com o fato de você estar em recuperação judicial. Poxa, essa empresa está em crise, será que ela vai entregar aquilo que ela se propôs para mim? E quando se coloca esse desafio, em geral, o que a gente faz é, tá, mas e o Serasa dela, que já tinha 168 apontamentos, qual a diferença? Hoje em dia, eu diria o seguinte, como tudo é digital, tudo é rápido, a informação é muito fácil, não tem tanta diferença de você estar em recuperação judicial ou de você ser uma empresa endividada. Agora, se você não é uma empresa endividada, você não tem nenhum apontamento, você está tentando entrar com recuperação judicial no momento ideal, no momento certo, essa empresa vai ter um abalo reputacional inicial, ela vai precisar aprender a trabalhar com isso, mas é algo que já aconteceria de qualquer forma. Porque eu já tinha aqueles... se ela sabe que ela precisa entrar em recuperação judicial, porque ela não vai conseguir saldar suas dívidas lá na frente. Ricardo, chegou um momento importante aqui do podcast, a hora que eu cobro um presente. E eu quero cobrar o meu presente, né? Espero que você tenha trazido um bom presente, que é o melhor conselho que você pode deixar para todo mundo que está nos assistindo. Bom, eu acho que o melhor conselho que eu posso dar, e até a propósito do que está acontecendo no Brasil, a gente vê uma onda grande de aposta. Todo mundo aposta. O brasileiro gosta de apostar. O brasileiro médio gosta de apostar. No caso da crise, é não apostar. Porque se você aposta que o milagre vai acontecer, em geral ele não acontece. Os milagres acontecem com aquelas empresas que estão iniciando, com aquelas startups que têm negócios disruptivos. As empresas que já estão consolidadas, via de regras, dependem de muito trabalho duro e de enfrentar seus problemas. Então, o conselho que eu posso deixar é: não deixe para depois se você identificou uma situação de crise. Independente de qual especialista, seja financeiro, seja jurídico, que você vá procurar, procure-o. E procure-o rápido. Porque quanto antes você enfrentar a crise, melhor o seu resultado. Eu costumo dizer, às vezes, quem espera nunca alcança. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Foi muito interessante o assunto que você trouxe aqui hoje para desmistificar esse assunto de recuperação judicial. Eu te agradeço demais. Eu que agradeço. Um abraço para você e um abraço para o seu público. Muito obrigado. Agradeço a você que nos assistiu até agora. Peço que vocês entrem em nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, o nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial, e o nosso site, omelhorconselho.com.br, onde lá tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.